galerinha, tudo bom? Professor Lailson, passando por aqui para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser incrível, vamos trabalhar a leitura do tema da proposta de redação, né? Eu percebo que muita gente ainda tem muita dificuldade na leitura, e aí o primeiro contato do aluno é justamente com o tema da redação do Enem, né? Muitos alunos acabam tendo muita dificuldade e hoje eu estou aqui justamente para tirar essa dúvida e a partir de hoje, com certeza, você vai ultrapassar esse obstáculo. Quem é que fala, professor Lailson? E vamos para a nossa aula de hoje, tá? Então, olha só, o participante, o candidato, ele precisa entender o tema, ele precisa compreender o tema. A proposta de redação, ela apresenta um conjunto de elementos e o participante bem preparado, ele precisa ter todo esse conhecimento em relação a esses elementos que ele vai se deparar. Primeiro, né, ao se deparar com a proposta de redação, o participante vai encontrar o tema da redação. O que é o tema da redação para que o participante ele compreenda e que não ocorra, em muitos casos, tangenciamento do tema ou a fuga do tema. É preciso que você use técnica, conhecimento apurado, para que você demonstre para os corretores que realmente você entendeu o tema. Então, olha só a estratégia bem importante para você poder se deparar. Vamos fazer duas avaliações, né? Na verdade, duas análises. Uma análise estrutural e uma análise do conteúdo. Vamos para a primeira. Todo o tema do Enem, ele parte de uma frase nominal. Se você for perceber, não é uma frase verbal, é uma frase nominal, onde nós vamos ter os seguintes constituintes, ou seja, os seguintes elementos, tá? Sintaticamente falando, nós vamos ter um núcleo, né, que é o elemento principal da frase, para que você consiga ter essa compreensão, que você consiga de forma muito estratégica, conseguir fazer a leitura. Então, a primeira palavra, que nós vamos chamar de palavra-chave, é a palavra norteadora. É essa palavra que vai fazer com que você discuta, é ela que vai fazer com que você direcione a sua abordagem, tá? Então, vamos pegar o tema do Enem do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A palavra norteadora é a palavra democratização, tá? E aí a gente precisa entender que democratização em que contexto? No contexto do cinema no Brasil. É a nossa segunda parte, tá? Número 1, a palavra norteadora. A número 2 é a palavra especificadora, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Sempre vai trabalhar com essa lógica de especificar para que o participante ele consiga entender esses elementos. A terceira parte do elemento nós vamos chamar de palavra locatária, né? No Brasil, na sociedade brasileira, em algumas situações também um elemento temporal, atualmente, no século atual. Então, quando eu consigo compreender as partes do tema, sempre você precisa olhar dessa forma. Todo tema ele divide em parte, qual número 1, eu falei a palavra norteadora, a palavra especificadora e a palavra locatária, e aí você vai ter que atender esses elementos. O segundo passo é você ter a compreensão do tema, a partir da técnica que foi utilizada anteriormente, agora você precisa mostrar esse conhecimento. Primeiro, ao se deparar com o tema, perceba que sempre, não é geralmente, sempre você vai se deparar com uma problemática, tá? Então, pego como exemplo o tema do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema, e aí você tem uma grande problemática que é nem todo mundo ter acesso ao cinema no Brasil. Isso é um problema, pois todos têm o mesmo direito, mas nós sabemos que por algum motivo, por alguma razão, algumas pessoas acabam sendo impedidas disso. Então, quando eu me deparo com a problematização, se torna mais fácil eu começar a perceber as causas, os motivos, as razões desse problema existir, tá? Então, quando você problematiza,
você faz a seguinte pergunta: mas por que esse problema existe? Qual é a razão desse problema existir? E aí você pode, logicamente, elencar motivos, razões, e depois você seleciona as informações mais relevantes a partir do que você definiu. Então vamos pegar como exemplo o tema do ano passado, que você precisa entender muito bem, que você poderia abordar a questão geográfica, logicamente, porque é uma das razões, é um dos motivos que fazem com que nem todo mundo consiga ter acesso ao cinema. Por que questão geográfica? Porque o cinema ele não está em todas as cidades. Você percebe que o cinema ele está mais nas grandes cidades, nos grandes centros. O outro ponto que você poderia evidenciar seria a questão econômica, né? Você sabe que o valor do ingresso no cinema não é um valor acessível, por isso nem todo mundo tem condição financeira de usufruir desse direito, tá? Então eu levantei duas causas importantes, e quando você levanta essa causa, quando você questiona, quando você faz uma reflexão, você percebe que as informações começam a fluir melhor, tá? Então nós precisamos ter esse senso crítico, fazer uma reflexão a partir de um problema. Outro ponto importante é você perceber que esse tema ele dialoga com outras áreas do conhecimento. Então não adianta você ficar muito preso somente à leitura dos textos motivadores. Porém, é importante que você amplie, que você consiga dialogar essa problemática com alguma área do conhecimento, por exemplo, algo historicamente falando, né, que tem uma relação, o pensamento, um filme, uma abordagem que se encaixe perfeitamente dentro dessa organização. Uma outra estratégia importante, quando você não consegue trazer alguma coisa de fora, você pode fazer a leitura dos textos motivadores de forma bem eficiente. Não é copiar os textos motivadores, mas fazer uma leitura e uma compreensão, e a partir daí você perceber qual é o enfoque desse texto. Tá? A gente precisa entender que os textos motivadores eles estão dentro de um contexto, de um tema, e aí você precisa ter muito cuidado em ler de forma autônoma, para que você consiga desenvolver o seu próprio texto dentro de uma abordagem apresentada pelo Enem. Então, um aspecto muito importante é você ter essa compreensão, você ter esse amadurecimento e você conseguir, logicamente, abstrair a partir dos textos informações relevantes para usar na construção do seu texto, tá? O tema do ano passado, eu percebi que os textos motivadores, no início, eles não ajudavam muito, mas tinha dois textos, né, que era um texto que abordava sobre a questão geográfica, pela questão do espaço, e a questão econômica. E aí você percebeu que muitos participantes acabaram utilizando essas razões para poder fundamentar a sua discussão. De posse dessas informações, você vai escrever de forma muito clara e objetiva para que o corretor consiga entender o seu raciocínio e que você consiga alcançar uma excelente nota, tá? A partir do momento que você começa a esclarecer as ideias, você começa a ter um amadurecimento e aí isso é refletido na sua escrita, na sua produção do texto, tá? Então, muito importante que você entenda, compreenda o tema, que você faça a leitura dos textos motivadores, logicamente, e consiga trazer informações de outras áreas do conhecimento para que você detone nessa redação, para que a sua nota realmente seja uma nota excelente. Porque a prática é o segredo. Você precisa exercitar, ter um especialista na área para fazer um acompanhamento, para que você realmente consiga ampliar o teu conhecimento e que a partir daí você consiga evoluir bastante na produção de texto, tá bom? É isso aí, galera. Professor Alailson, estou com vocês. Qualquer dúvida é só escrever aqui no meu canal que eu já vou utilizar isso para uma próxima aula, tá bom? Um abraço para você, tamo junto!